Amém? Como os irmãos recebem os homens do Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem está alegre com Jesus aí, bate palma e glorifica o Senhor. Quem está alegre com Jesus, bate palmas e glorifica. Aleluia. Tudo bem, Marcos? Que bênção, né, igreja? Culto abençoado, período de louvor, aonde toda adoração e todo louvor pertence ao Senhor. Amém? Ele é bom, agradeço a Deus por todos vocês, porque se estamos aqui, o milagre pertence a Ele. Quantos desejariam de estar aqui conosco e não pôde, né? Então é tempo de glorificar a igreja, amém? Igreja amada, eu gostaria que vocês colocassem a mão no coração antes de eu passar para o pastor Ismael. Eu senti de fazer esta oração, amém? Uma oração de fortalecimento, uma oração para que o nosso coração voltado para a palavra. Grandioso Deus e eterno Pai. Deus amado e Pai querido, obrigado por cada filho que está aqui esta noite. Obrigado, meu Deus, pela vida do diácono Rafael, pastora Berenice, missionário Aías que acabou de chegar, os visitantes. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é Deus de misericórdia. Meu Deus, se o Senhor não fizer a obra em nossa vida, meu Deus, ó Pai querido, em nome de Jesus, o que iremos fazer, meu Deus? Porque ai de nós, meu Pai, se não for o Senhor, os nossos inimigos teriam nos devorado vivo, meu Deus. Meu Deus, mas é uma quarta profética, meu Deus. Onde o principal que nós temos no nosso coração, meu Pai, é a tua palavra profética, a palavra que transforma, a palavra que muda os corações, a palavra, meu Deus, ó Pai querido, a qual, meu Deus, tem poder, meu Deus, de transformar a vida do homem, meu Deus. Meu Deus, nesta palavra que o Senhor, Pai, colocou sobre a nossa vida, o Senhor disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui está uma igreja, meu Pai, porque veio buscar o socorro no lugar certo. Usa o pastor Ismael com autoridade, com poder. Ó Pai, nós somos o que tua palavra diz que somos, suricanda labaçuga. Pai, nós teremos o que tua palavra diz que devemos ter, meu Deus. Balás, meu Deus. Sunevasco demanto de raça. Meu Deus, a nossa casa é do Senhor, porque tua palavra diz, meu Deus, que a nossa casa, meu Pai, pertence ao Senhor. Meu Pai, eu e toda a nossa casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, de maneira alguma, quem irá sair daqui de mão vazia? Não, Pai, por nós ou pelo pregador. Pai, mas pelo poder da tua palavra, da tua presença. Deus, confirma um milagre, meu Deus. Pai, viemos te adorar. Somente te adorar. Somente te glorificar. Se nós te glorificássemos, meu Pai, o dia inteiro, 24 horas, todos os dias, Pai, ainda seria pouca adoração, porque tudo que o Senhor tem feito para a nossa vida, é impossível podermos pagar. Mas a palavra de Deus diz que um coração aquebrantado e contrito, Deus não desprezará. E é noite de nós colocarmos a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, porque é Ele que molda, é Ele que transforma. Meu Deus, assim, Pai, uma coisa te pedimos: continue conosco, não só hoje, mas para sempre. Amém. Aleluia. As palmas bem alegres, igreja. Bem alegre para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém?
Deus está aqui, amém? Aleluia, glória a Deus. O pastor Rosenvaldo falou assim em uma certa ocasião: quem está feliz com Jesus, bate palma. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que eu estou falando? Porque é da primeira vez que ele falou, ninguém bateu palma. E às vezes eu fico muito atento, eu observo bastante o culto, e às vezes a gente perde a bênção porque a gente está desligado do mundo espiritual. Né? Isaías 19, se quiserdes e me ouvides, podereis o melhor dessa terra. Né? Bem-aventurados são os que ouvem, Apocalipse vai falar. Então a gente tem que estar com o ouvido atento. Né? Abra a sua Bíblia nesse momento, Lucas, capítulo de número 7, o versículo de número 11. Lucas, capítulo 7, verso 11. Quem for encontrando vai dando graças a Deus. Agradeço primeiramente a Deus a oportunidade. Deus abençoe toda a igreja, cada família. Gostaria que cada um prestasse bastante atenção na palavra do Senhor. Toda atenção é pouco. A Bíblia diz em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem não encontrou, diz misericórdia. Glória a Deus, aleluias. Lucas 7, versículo 11, diz assim: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão para com ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esguicho, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que foi defunto assentou e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Aplauda o Senhor, você que pode, em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Pode se assentar. Se assenta com fé, com determinação. Eu gostaria que você, nesse momento, meditasse junto comigo. A Bíblia aqui está falando o filho da viúva de Naim, o tema é ressuscitado. Mas eu dei um tema para essa mensagem, o tema é o dia em que a vida interrompeu a morte. Se eu e você olhar, a Bíblia diz que Jesus entra na cidade chamada Naim. Naim significa agradável, formosa, mas naquele dia, apesar do nome bonito, a cidade estava de luto. Aquela cidade estava de luto naquele dia. Mas o luto daquela cidade, ele não é maior do que Deus. Às vezes você chegou aqui hoje formoso por fora, até mesmo bonito, com a roupa bela, mas Deus, ele conhece o teu coração. Tem pessoas que sorriem por fora, mas por dentro já está morta há muito tempo. E Deus está falando, essa é a noite que eu te trouxe aqui para ressuscitar aquilo que estava morto na sua vida. Você precisa entender que quando você vai de encontro ao Senhor, o milagre, ele acontece. Mas aqui interessante que foi o Senhor que foi de encontro àquela mulher. A Bíblia, ela é muito clara quando diz, olha só para você ver, que o Senhor, o que ele faz? Ele vai, a Bíblia diz que quando ele está ali, ele toca no esguife. Se eu e você formos olhar,
Mas antes dele tocar o esquife, eu gosto dos detalhes, ele olhou para a mulher. Aquela mulher, ela estava, levando para o dia de hoje, estava triste, estava amargurada, porque perdeu um filho e ela já era viúva. Imagina, ela é viúva, ainda perde o teu filho. É como se o mundo dela estivesse desabado. É como se ela chegasse ali, pensando assim, acabou a minha vida, não tem mais jeito. Mas aonde Jesus chega, o milagre acontece. O que você está falando, pastor? Indiferente de como você chegou aqui, eu profetizo em nome de Jesus que o milagre já começou a acontecer na sua vida e na sua história. Ali, se eu e você formos olhar, olha que forte isso aqui. A palavra diz que saindo da cidade, um cortejo fúnebre, e um único filho da viúva, que já era viúva aquela mulher, essa mulher não tinha perdido só um filho, ela tinha perdido tudo. E perdeu o marido, perdeu o futuro, perdeu a esperança. Mas a Bíblia diz que quando Jesus viu, o Senhor se moveu de íntima compaixão. A Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Aí olha só que forte. A palavra diz que Jesus viu o morto primeiro. A palavra diz que Jesus viu o morto primeiro. Jesus, ele vê o morto. Mas a primeira coisa que Jesus, ele olha, é a dor da mulher. O que você está falando, pastor? Jesus, ele já viu o seu problema. Mas primeiro ele olha, ele vê aquela mulher, a dor dela, pastor. A dor dela era muito forte, porque ela tinha perdido o seu filho. O que você está falando, pastor Ismael? Jesus, ele já viu o problema, mas ele conhece a tua dor. E parece que Jesus não está vendo o problema, porque a primeira coisa que ele fala com ela é para ela parar de chorar. Olha só que forte. Ele olha, só que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, vamos lá comigo de novo. Versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e lhe disse: não chores. Olha só que forte. Por que ele não vai direto no defunto? Primeiro ele vai na mulher e fala com ela: não chores. Aí, para quem está vendo, tem pessoas que vê com os olhos carnais e pensa assim: ele não trouxe a solução do problema, ele está mandando ela parar de chorar. É como se eu leva para o mundo espiritual. Olha com a visão espiritual. Às vezes o pastor dá uma direção para você, e você às vezes não ouve a direção do pastor. Você fala assim: mas o pastor está mandando eu fazer uma coisa, mas não está solucionando o meu problema. O pastor está falando para mim parar de chorar, o profeta está falando para de chorar, o profeta está falando faz de outra forma, e parece que está indo ao contrário daquilo que Deus está querendo. Olha só que forte. Mas Deus, ele viu o defunto. O que você está falando, pastor? Deus, ele viu o seu problema nessa noite. Mas Deus, primeira coisa que Deus quer é que você para de chorar. E quando você parar de chorar, você tem que fazer igual Ezequiel 37. O Senhor fala para ele: profetiza, Ezequiel. Ezequiel está num cenário de ossos secos. Osso seco, não tem vida ali. Aqui nesse cenário também não tem vida. O menino morreu. Mas só que não importa para Jesus, meu irmão. Onde Jesus chega, a vida chega. Onde Jesus chega, o milagre acontece. Olha o versículo de número 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto se assentou e começou a falar. Isso é muito forte, irmão. Interessante que a Bíblia vai falar no Antigo Testamento que quando tocava num defunto é como se a pessoa ficasse impura. Mas ali é a própria luz, é a vida. Jesus, ele toca no esquife, ele toca no caixão, é como se ele estivesse tocando no defunto, e ele fala: a ti te digo, levanta. Porque a palavra de autoridade é a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela não volta atrás. A Bíblia diz em Isaías que a palavra de Deus, ela não volta vazia, antes vai para aquilo que apraz, para aquele propósito que foi determinado. O que você está falando, pastor? Por isso eu comecei falando: se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe o que acontece? É que até o defunto ouviu a voz de Jesus, e tem pessoa que está viva e não quer ouvir a voz de Deus. O que você está falando, pastor? Você está vivo, cheio da autoridade do Senhor, está com a palavra de Deus na mão, e às vezes a gente sobe aqui, soa a camisa, soa o paletó, e às vezes você é difícil para abrir a boca e dar glória a Deus. Até o defunto se levantou e começou a falar. É momento de você falar, é momento de você abrir a boca, é momento de você glorificar a Deus. Porque quando você começar a falar, meu irmão, até as pessoas que duvidavam do seu milagre vão ter que ver que Jesus faz. Aquele povo tudo para. Eu creio que eles param ali, já pensando assim: não vai dar certo. Tem pessoa na caminhada cristã que elas param, pastor Zimbaldo, esperando você parar também. Tem pessoas que param já pensando assim: ele vai parar, ele não vai continuar, não vai acontecer nada, não vai levantar mais porque está morto. Mas a palavra de ordem hoje é assim: levanta-te. É momento de você se colocar de pé. É momento de você não olhar nem para a direita nem para a esquerda. É momento de você tirar os olhos do problema e olhar para Jesus. Quem está mandando você se levantar é Jesus. Quem está dando a palavra de ordem nessa noite é Jesus, meu irmão. Interessante que o jovem, ele fala: jovem, a ti te digo, levanta. E o que fora defunto se assentou e começou a falar. Mas olha o detalhe no versículo 15: e entregou-o à sua mãe. Aqui, isso aqui é muito forte. O milagre que você precisa, ele vai te entregar. Aquilo que estava morto na sua vida, ele ressuscita hoje. Mas você precisa o quê? Somente permanecer. O que você está falando, pastor? É momento de você não sair do lugar. É momento de você entender: se eu te coloquei nesse lugar, se Jesus está de encontro ao teu caminho, se Jesus chegou à cidade que estava em luto, vai sair do luto. Jesus está falando: se essa é a noite da vitória, essa é a noite que eu estou profetizando vida sobre a tua vida, essa é a noite que eu estou falando aquilo que estava morto ressuscitou. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa se posicionar, você precisa entender. Ele está falando: o milagre que você me pediu, eu coloquei na tua mão, meu filho. Ele que te entrega o milagre é por completo, não é pela metade. O que você está falando, pastor? O milagre é por completo. O versículo de número 16 diz assim: e de todos se apoderou o temor. Porque as pessoas, quando vê o milagre, aí sim elas vão entender. Mas interessante, você não pode debater boca. O que você está falando, pastor? O poder da vida e da morte está na língua. Aquele que ama vai comer do seu fruto. Você tem que aprender a esperar o momento certo de você glorificar a Deus. Você tem que entender: o momento certo vai chegar. O momento certo de você ver ossos secos começar a se juntar, cada osso no seu lugar. Vai nascer nervo, vai nascer pele. Deixa eu te falar, vai se levantar um grande exército no nome de Jesus. Mas para isso acontecer, você tem que somente servir ao Senhor. O que você está falando? João 14,6: e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O milagre, já foi falado aqui, não é o pastor que faz. Nós somos só um canal de Deus.
A Bíblia diz, 2 Crônica 20:20, crede no seu teu Deus, estarei seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Às vezes as pessoas hoje em dia não prosperam porque não acreditam na voz profética do altar. Às vezes a vida da pessoa não muda porque ela fica esperando. Tem momentos que a gente precisa ouvir. A Bíblia diz o que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, os homens de Deus do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Davi, Samuel, eram homens que ouviam a Deus, eram homens de oração, eram homens que faziam aquilo que Deus mandava. Noé foi um homem a qual pregou 120 anos, mas interessante que ele prega 120 anos sem parar de pregar, sem desistir, constrói a arca, mas deixa eu te falar, o mundo não foi salvo, mas a família dele foi salva. O que é que você está falando, pastor? É momento de você começar a pregar, queira o povo ouvir ou não, Jesus vai voltar, quem tiver dentro da arca vai ser salvo, quem tiver dentro da arca vai viver milagre, mas Jesus está falando, você precisa obedecer a minha palavra, você precisa ouvir a minha voz. Ah, pastor, eu prego, ninguém dá nada para mim. Deixa eu te falar, quem acompanha a voz da multidão para, mas quem acompanha a voz de Deus ressuscita, vive milagre, vive o sobrenatural, aprende a viver o agir de Deus na sua casa. O que você está falando, pastor? Quem obedece vive milagre. A obediência, a Bíblia diz, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Tem gente que gosta de sacrificar, mas não obedece. O que você está falando, pastor? Eu falo como servo de Deus. Quantas das vezes eu mesmo pensava, se eu sacrificar, o milagre acontece. Mas o sacrifício sem obediência é voto de tolo. Tem gente que quer ter uma vida mudada. Tem gente que quer viver o sobrenatural. Aí tem gente que me desculpa eu expressar isso aqui, irmão, Deus está falando aqui. Tem gente que é tão bobo que ele vai só por aquilo que ele vê. É forte isso aqui, irmão. Tem gente que meu irmão, escuta isso, irmão. Tem gente que vai só pelos olhos. Só que a Bíblia fala que você tem que olhar os frutos. Porque os frutos você conhece com o tempo. É o tempo que revela o fruto. Isso é forte. Meu irmão, para uma árvore nascer demora anos. Aí tem pessoas, desculpa a expressão, que às vezes a pessoa que chegou hoje não respeita a autoridade, não respeita a liderança, não respeita profeta, não respeita pastor, não respeita obreiro e quer viver os frutos. O que você está falando, pastor? Para você viver fruto, meu irmão, você tem que aprender a respeitar, porque a Bíblia diz para você obedecer aos vossos pastores, a fé do qual imitai nas vossas maneiras de viver. O que você está falando, pastor? O que tem isso a ver? Meu irmão, pode parecer que está saindo um pouco do contexto, mas pega a revelação. Deus está falando, quando você obedece, não é você que vai correr atrás de bênção, é as bênçãos do Senhor que vai correr atrás de vós. Deuteronômio 28, se quiserdes e me ouvirdes, Isaías 1,19, comereis o melhor dessa terra. Deus fala assim, eis a bênção e a maldição, escolhe. O que você tem escolhido? A bênção ou a maldição? A atitude de vencedor vem de você. O reino dos céus ele é tomado pela força, e os que usam da força se apoderam dele. Que isso, pastor? A Bíblia nos fala e dizia a todos, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Você vai ter que negar o seu eu para você viver o sobrenatural de Deus. Você vai ter que negar as suas vontades. Você vai ter que abandonar algumas coisas para você viver o sobrenatural de Deus.
Você vai ter que deixar de andar com certas pessoas para você viver o sobrenatural de Deus. A multidão que estava com Jesus era uma multidão que levava vida, era a multidão que estava vivendo milagre, era a multidão que estava vivendo coisas extraordinárias. O que você está falando, pastor? Aos olhos carnais o povo pode até pensar, é difícil servir Jesus, mas quem serve Jesus vive milagre. Está difícil caminhar com Ele, mas quem caminha com Ele vive a bênção da multiplicação. Eu multiplico o pão, eu multiplico o peixe. Não vai faltar alimento na tua casa, não vai faltar alimento na tua família. Você só precisa obedecer, meu irmão. O que você está falando, pastor? Meu irmão, eu estou rodando a palavra de Deus, a Bíblia, para você entender que para você viver milagre, basta uma coisa: se ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: eu estou tão machucado na igreja. Meu irmão, eu sei que está saindo um pouquinho, mas Deus está revelando aqui. Eu estou cansado de ir na igreja. E às vezes, sabe por que a pessoa cansa? A pessoa para e a pessoa vive morta. Isso é forte, irmão. Porque a pessoa está acompanhando multidão. A pessoa não está olhando para Jesus. A pessoa não está ouvindo a voz do mestre. A pessoa não está ouvindo a palavra. E quem não ouve a palavra vai parar por causa da multidão. Quem não ouve a palavra vai ficar leproso. Quem não ouve a palavra vai viver como defunto. Mas se você ouvir a palavra, você vai adorar, você vai louvar, você vai testemunhar milagre. Marcos capítulo 5 vai relatar sobre a história da mulher do fluxo de sangue, 12 anos, hemorragia constante, pastor Zimbaldo. Mas quando ela ouve falar de Jesus, mas antes disso, a Bíblia diz que ela gastou seu dinheiro com vários médicos, gastou seu dinheiro de várias formas, tentou buscar a cura, tentou buscar o milagre de tudo quanto é jeito. Mas sabe o que acontece? Quando você tenta buscar o milagre de maneira contrária, quando você tenta buscar o milagre lá fora, você não vive milagre, você vive cura temporária. O que você está falando, pastor? Pode até parecer que o médico vai dar solução, pode até parecer que dá jeito. Creio eu, a Bíblia não fala dessa forma, mas aquela mulher, creio eu, que se ela passou por vários médicos, teve vezes que ela falou assim: esse médico me deu a solução, esse médico me deu a cura. Hoje eu creio na palavra desse médico, mas a palavra do médico falha, a palavra do advogado falha, a palavra do juiz da terra falha, mas eu vejo uma palavra, Lucas 18, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que você está falando, pastor? Se você orar, você vive milagre, se você insistir, porque o advogado da terra não podia fazer nada, o juiz da terra não pode fazer nada, mas o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele fala: se o homem que é falho, que é pecador, é um juiz iníquo, atende a sua chamada, imagina Deus não vai fazer justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Ou seja, o teu clamor tem resposta. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que você está falando, pastor? Eu estou te dizendo que para você viver milagre, meu irmão, só depende de você. Às vezes você coloca a culpa, desculpa a expressão que eu vou usar, na igreja, no pastor, no profeta, e às vezes a Bíblia não fala que depende disso. Irmão, desculpa isso aqui que eu vou falar agora, mas é uma verdade, irmão. A religião, ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Se você for atrás do homem e não obedecer a palavra, é inútil. Mas se o homem está debaixo da palavra e você desobedece ao homem, você não está desobedecendo ao homem, você está desobedecendo a Deus.
Ananias e Safira, eles caem na frente do altar. Por quê? Pensa que está mentindo para Pedro, mas o homem cheio da presença de Deus, ele é considerado na Bíblia, é como se ele estivesse mentindo para Deus, ou seja, é Deus na vida do homem. Aí tem pessoa que fala: eu não obedeço pastor, eu não obedeço profeta, eu não obedeço o homem. Mas deixa eu te falar, será que o homem está falando da palavra de Deus? Porque se está na Bíblia, meu irmão, você tem que obedecer. Eu sei que às vezes é uma palavra que a gente fica até em silêncio, meditando, pensando, mas é dessa forma que Deus quer. Porque não adianta eu subir aqui e só, que eu sei que eu tenho um dom de revelação dado por Deus, usar os dons da revelação, ver o povo pulando, rodando, e só que você voltar para casa e sua vida continuar da mesma forma. Mas Deus está falando assim: se a partir de hoje você se posicionar, você ouvir a minha palavra, você entender que a obediência ela quebra a maldição, você vai viver milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. É momento da gente voltar ao primeiro amor por Deus. Que isso, pastor? Sei que está mudando, mas Deus está falando. Porque tem pessoas, meu irmão, escuta isso. Tem pessoas que às vezes ficam frustradas, que era como eu estava falando, porque olhou para o homem, olhou para a religião e parou. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A minha Bíblia fala isso. Mas o sacrifício de Jesus é o único, sem pecado, sem falha, sem defeito. Em tudo foi tentado, mas sem pecado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que você está falando, pastor? Olha para Jesus, não olha para o homem, irmão. Olha para a palavra. O homem caiu, a sua obrigação, isso é o certo. Sabe por quê? A Bíblia diz que os dois maiores mandamentos: amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Então, em vez de apontar o dedo, apontar o defeito, estenda a mão, ajuda a levantar. Meu irmão, dá uma palavra de ânimo, dá uma palavra de vitória, dá uma palavra. Você vai conseguir sair daí, você vai sair da bebida, você vai sair das drogas, você vai sair do tráfico, você vai ser salvo da prostituição. O que você está falando, pastor? O poder da vida e da morte está na sua língua. O poder da vida e da morte está na língua. O que você está falando, pastor? Desculpa bater nessa tecla. Até Jesus, uma certa ocasião, está passando com os discípulos, vê uma árvore, uma figueira, ele não encontra fruto, ele fala: nunca mais nasça fruto de ti. Ele usou o que? A boca, irmão, a língua. Aí tem pessoas que estão amaldiçoando e depois não entende por que não vive milagre. O que você está falando, pastor? Entenda, meu irmão. Depois eles voltam por ali e os discípulos veem o poder. E ele fala assim: se você disser para um monte, passa daqui para colar, ele há de passar. E ele diz mais: nada vos será impossível. Porque não depende do homem para Deus falar milagre. Depende da palavra de Deus. O que você está falando? O que você está falando, pastor? João 15:7. Se vós estiveres em mim, vou mostrar na Bíblia, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Lucas 1:37 vai dizer o quê? Porque para Deus nada é impossível. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Efésios 3:20, ora aquele que pode fazer tudo infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que você está falando, pastor? Se você estiver de acordo com a palavra, meu irmão, nada vai ser impossível para você, para sua casa, para sua família.
Aí tem pessoas que não entendem esse nada. Quando Deus fala nada, é nada, irmão. Tem pessoa que quer pôr limite na palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a pessoa está esperando o profeta vir marchando, profetizar, Osias. Aí às vezes a pessoa não entende. A palavra de Deus, ela é a maior revelação, meu irmão. A palavra de Deus, Marcos 13:31, passarão os céus, a terra, mas a minha palavra não há de passar. O que você está falando, pastor? Fica com a palavra. Está difícil, vai na palavra. Está cansado, vai na palavra. Está angustiado, está chorando, está passando mal, está doente, está morrendo, vai para a palavra. Meu irmão, o importante não é essa vida aqui que é passageira. O importante é a vida eterna com Jesus. O que você está falando? Essas pregações estão sumindo mesmo dos púlpitos, está sumindo dos YouTube. O povo não fala mais de salvação, mas o maior milagre na Bíblia é a salvação. E Deus tem salvação para você, para sua casa, para sua família. Então permaneça na palavra, meu irmão. Estenda as mãos você, irmão. Você de rosa, isso. Faz assim. Deus falou comigo assim, fala com ela que eu trabalho na vida sentimental dela hoje. Eu estou afirmando isso aqui como homem de Deus. É como se eu olhasse para você, eu via você chorando muito, você pedindo uma resposta para Deus. Mas Deus fala assim, eu amo ela tanto, eu escolhi ela para fazer a minha obra, que eu trouxe ela aqui hoje para dizer para ela, que o passado dela ficou no mar de esquecimento. Eu vejo uma pessoa te ferindo, te magoando, te maltratando, e você falando assim, eu não vou aguentar. É como se ela tivesse aqui, meu irmão, mais morta por dentro. E essa palavra aqui, ela sentindo que era para ela, e Deus falando assim, eu te trouxe aqui para te dizer, Ageu capítulo número 2, versículo 9, a glória da última casa será maior que da primeira, assim diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar trarei paz. Se prepara para viver algo novo da parte de Deus, aquilo que foi, Deus está falando, volta, assim diz o Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez, bem alegre para Jesus, irmão. Deus está aqui, irmão. Essa jovem, faz assim com a mão, você do meio. Isso. Deus falou comigo assim, é momento de você se posicionar. Eu olho para você, eu vejo uma jovem que já foi dos caminhos do Senhor. Eu estou afirmando isso aqui. Mas Deus falou comigo assim, eu tenho promessa para a tua vida, para a tua história ainda. Eu vejo pessoas brincando com o seu sentimento, e Deus falando assim, se prepara porque ninguém mais vai brincar com o seu sentimento. Deus, ele olha para você de maneira diferente. Deus fala comigo assim, é como se eu olhasse para ela, o espírito de depressão tentando pegar ela, eu estou afirmando isso aqui, e Deus falando comigo assim, nenhum espírito de depressão vai te pegar não. Deus falou comigo assim, eu te amo, você é escolhida. Você sabe que Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Por isso de muitas dores, por isso que você sente sozinha, por isso que você sente às vezes que não tem amigo, sabe? Quando você fala assim, parece que eu não tenho amigo nenhum, parece que todo mundo me abandonou. É como se eu visse uma jovem na minha frente, eu sentindo uma jovem que tem muita ausência de família na vida dela. Alabaracanda e candarabacébia. Mas Deus falou comigo assim, se prepara para aquilo que eu vou fazer na tua história. Alabaraçúbia, pode a mãe se esquecer de um filho, mas Deus está falando assim, eu nunca me esquecerei de vós. Se prepara, às vezes a mão de Deus pesa, às vezes Deus permite acontecer certas coisas, é para voltar para o meu caminho, é para se alinhar, e Deus está falando assim, eu vou te usar de maneira sobrenatural, eu te dei dons, eu te escolhi. Se prepara para aquilo que Deus vai fazer. Se coloque de pé, uma obreira, dá nela um abraço em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor pela vida dele, irmão. Deus está aqui, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Faz assim com as suas mãos, irmão. Você da frente aqui, ó. Você mesmo. Isso, com as duas mãos.
Eu olho para você, eu vejo uma mágoa muito grande no teu coração. Mas Deus falou comigo assim: essa é uma mulher que já ajudou muitas pessoas. Eu nunca conversei com ela, mas Deus fala comigo assim: fala com ela que eu coloco um projeto na mão dela. Fala com ela que essas mãos aí ainda vai ajudar muitas pessoas. Fala com ela para ela se preparar com aquilo que eu vou fazer na história dela. Porque você tem vontade de ajudar pessoas. E Deus está falando assim: o projeto é meu. Aquilo que eu entrego nas suas mãos, se prepara que eu vou fazer. É como se eu olhasse para ela e eu via uma mulher vivendo... É como se fosse empresária. E Deus falando assim: se prepara, que eu vou colocar coisa grande na sua mão e na sua história. Deus está falando assim: o agir é meu. Se prepara para aquilo que Deus vai fazer. Sabe por quê? Às vezes o homem pode olhar e não dá nada. O homem pode julgar. O homem pode dizer: não tem jeito mais, acabou a história. Mas Deus mandou eu profetizar assim: se prepara para aquilo que eu vou fazer. Conta de hoje a 45 dias. Eu te dou um sinal. Aquilo que eu coloquei no teu coração, se você pegar para fazer, você vai fazer e vai viver o sobrenatural. Deus está falando assim: se você pegar comida para fazer, você vai prosperar. Se você pegar água para vender, você vai prosperar. Se você pegar sorvete, picolé, açaí, aquilo que você pegar para fazer, eu prospero você. Assim diz o Senhor. Aplauda o Senhor pela vida dela em nome de Jesus, irmão. Deus está aqui, irmão. Aleluia, glória a Deus. Estenda as duas mãos. Você mesmo. Deus falou comigo assim: você é tão jovem e está sofrendo que não precisava sofrer. Mas Deus falou comigo assim: se prepara, que se você se colocar na posição, quando eu falo de posição, colocar nos caminhos do Senhor. Às vezes as pessoas podem falar assim: mas Deus também escolhe os jovens. Escolhe, irmão. Deus separa jovens, Deus separa crianças. E Deus falou comigo assim: fala com ela que eu escolhi ela. Deus falou comigo assim: se prepara. O homem pode brincar com sentimentos, mas Deus está falando assim: não olha para aquilo que aconteceu no passado, olha de hoje em diante. Deus está falando assim: eu escrevo uma nova história. O que passou, passou. Sabe aquilo lá? Abandona, esquece. É para você esquecer. É para você não tocar mais nem no nome. Deus está falando assim: não preocupa mais. Você está precisando é de andar nos meus caminhos. Deus está falando assim: eu vou trazer felicidade. Se prepara, você está muito nova, mas Deus está falando assim: vai ter felicidade na vida sentimental. Deus está falando assim: eu já preparei casamento, eu já preparei coisa grande para você, mas esse momento é momento de você estudar, é momento de você se colocar nos caminhos do Senhor como você nunca colocou, é momento de você permanecer fiel ao Senhor, que o Senhor escreve uma nova história. Assim diz o Senhor. Pastora, estenda as duas mãos, por favor. Eu olho para você como se eu visse mulheres na sua frente. E Deus fala comigo assim: fala com ela porque eu chamei ela, é muito grande. É como se eu visse você cuidando de outras mulheres. Vai chegar um projeto, eu estou afirmando isso aqui como homem de Deus. E Deus está falando assim: fala com ela que é para ela cuidar dessas mulheres. É como se eu visse mulheres chegando com o coração despedaçado, pastor. É como se eu visse mulheres chegando sangrando. E Deus falando assim: tudo que você passou, nunca sentei para conversar com você, não conheço a sua vida sentimental, mas Deus fala comigo assim: aquilo que você já passou, as lágrimas que você derramou no passado, não se compara com a glória que há de se revelar através da tua vida. Deus está falando assim comigo: diz mais para ela, meu filho, se você me pedir, eu faço algo novo na sua vida, na sua história. Porque às vezes a preocupação bate, o medo bate, às vezes a angústia bate, mas Deus está falando assim: eu te escolhi desde o ventre. Se prepara para o que Deus vai fazer. Se prepara que foi eu que te chamei como pastora mesmo. O pastor, a pastora, ele se sente sozinho, às vezes se sente abandonado na caminhada, mas Deus está falando assim: eu te escolhi, e como eu te escolhi, eu derramo uma nova unção sobre a tua vida, a tua história. Se prepara que o renovo de Deus chega hoje na tua vida. E Deus está falando assim: aonde, meu Deus, decantará
Xaravassúbia, estava tristeza, aonde ninguém via um coração aflito, eu derramo um bálsamo de alegria sobre a tua vida, sobre a tua história, e da maneira que tu me pedir, Alabaracébia, a maneira que tu falar eu faço, se você quiser eu trago, se você não quiser também vai ser da forma que você falar, mas Deus está falando, se prepara, porque eu ouvi o teu clamor, assim diz o Senhor. Aplauda o Senhor pela vida dela, você que pode, em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé toda a igreja em nome de Jesus. Deus está aqui, amém? Aleluia, glória a Deus. Cadê o diácono Rafael? Estenda as mãos para cima, vá. Deus falou comigo assim: não é momento de você parar. Estou afirmando isso aqui. Deus falou comigo assim: é para você perseverar, persistir, insistir. Deus falou comigo assim: aquilo que você precisar, se você não sair da presença, se você continuar a permanecer, porque a luta está travada, eu estou afirmando isso aqui. A batalha está travada, mas maior é Deus. Deus está falando comigo assim: permaneça. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas somente para o alvo que é Cristo. Deus falou comigo assim: se você permanecer, você vai viver o sobrenatural. Sabe por quê? Se eu e você olharmos aos olhos carnais, vou falar como profeta, como homem de Deus, a gente para. Mas se você olhar para a palavra, foi o que foi pregado aqui, se você olhar para Jesus, você vai permanecer. Porque se Jesus, olha só que forte isso aqui, Jesus que é Jesus, ele está olhando, meu irmão, ele vai olhando, ele já olha, ele já vê a cruz lá na frente. Ele sabe o que estava preparado para ele, mas ele é um homem de quê? De oração. E Deus está falando, tem batalhas que você só vai vencer através da oração. Tem batalhas que você só vai vencer através do jejum. Tem momentos que você vai chorar sozinho. Tem momentos que você não vai entender, parece que todo mundo me abandonou. Mas como eu falei uma vez e eu repito de novo, Deus te escolheu como profeta desde o ventre da sua mãe. Deus está falando, você vai pregar para a multidão, paralítico vai andar, surdo vai ouvir, coxo vai sapatear, mão mirrada vai crescer, pessoas vão ter que reconhecer o teu nome. A igreja olha para ele lá atrás, é como se eu visse esse jovem pregando no estádio, é como se eu visse Deus falando, tem unção de cura, tem unção de milagre. Olha para ele de novo, a igreja, irmão, porque vocês vão conhecer o nome desse jovem. Deus está falando assim, mas não olha para o homem, não olha para o problema, não olha para a dor, porque o verdadeiro profeta, ele é forjado na dor. O verdadeiro profeta às vezes tem que fugir, tem que correr, às vezes tem que sair acusado do que não fez, mas Deus está falando, eu te chamei, meu filho, e como eu te chamei, eu te sustento. Se prepara para o que Deus vai fazer, e Deus está falando, somente permaneça, persista e insista, que sou eu, Deus, que vou confirmar a vitória, assim diz o Senhor sobre a tua vida. Aplauda o Senhor e a igreja da glória a Deus, aleluia. Só mais uma revelação e eu oro. Deus falou comigo assim, fala com ele, que esse ano é ano de muitas bênçãos. Eu conheço um pouco da história, mas quando Deus manda, a gente tem que obedecer e falar. Só que Deus falou comigo assim, é um contrato novo que chega, eu nem conheço. Mas Deus falou comigo assim, eu vou abrir estúdios diferentes. Eu vou soprar o teu nome em outro país. Deus está falando aqui, irmão. Estenda as mãos para a vida dele, irmão. Deus está falando assim, se prepara. Às vezes a dúvida bate, às vezes o desespero pode bater, mas Deus está falando assim, foi eu que te chamei, sou eu que te sustento. É como se eu visse um CD de ouro chegando nas tuas mãos, e Deus falando assim, se prepara para o que eu vou fazer. Não desanima, persista e insista. Se eu chamei, se eu escolhi, quem é o homem para falar que acabou? Porque tem pessoas, perdoa a expressão que eu vou usar, falando assim, ele saiu do mundo aqui, ele saiu daqui, não vai fazer sucesso. Mas eu vejo Deus falando assim, ó, fala com ele que eu chamei ele para fazer sucesso na minha presença. Fala com ele que eu chamei ele para exaltar o meu nome.
Fala com ele que ele se preparar as malas. Fala com ele que vai ser muitas viagens. Fala com ele que vai ser muitos congressos. Fala com ele que ele vai levantar outros jovens. Fala com ele que ele vai arrastar multidão maior do que ele arrastava. Fala com ele para ele se preparar para aquilo que eu vou fazer na história dele. Assim diz o Senhor. Aplauda o Senhor pela vida dele em nome de Jesus, irmão. Deus está aqui, irmão. Coloca a mão no teu coração, você que pode, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Só uma breve oração em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, Deus, eu quero só te agradecer, Pai. Obrigado pela tua graça, Pai, pela tua presença, ó Deus, pela tua palavra. Gratidão, Senhor, por cada vida aqui, meu Pai. Gratidão, Senhor, por cada família representada. Ó Deus, gratidão, Senhor, por tudo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu preguei a tua palavra na verdade da palavra, Pai. Meu Deus, a Bíblia diz, Pai, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Ó Pai, eu só te peço uma coisa: liberta o teu povo. Abra os olhos espirituais, meu Deus, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Pai, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, a glória é sua, como João disse, Pai, lá em João, meu Pai, capítulo 3, a partir dali do verso 30, me importa que ele cresça e eu diminua, me importa, meu Deus, que o Senhor cresça, me importa que o Senhor apareça. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que essas pessoas possam ver o Senhor, meu Deus, através da vida, meu Deus, dos verdadeiros homens de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, se entrou alguém aqui ferido pela religião, se entrou aqui alguém ferido pela palavra do homem, se entrou alguém aqui, meu Pai, ferido, meu Pai, meu Deus, por causa de alguma coisa que passou, meu Pai, em algum ministério, eu profetizo, meu Deus, a cura. Eu digo em nome de Jesus, levanta. Eu profetizo em nome de Jesus, é momento de você se levantar, é momento de você voltar ao primeiro amor. Deus está falando, é momento de você entender que eu te chamei, meu filho, minha filha. Olha para a minha palavra, meu Deus, confirma o milagre através da palavra que foi ministrada. Meu Deus, derrama cura, salvação, libertação, transformação, em nome de Jesus, Pai. Que cada vida, cada família venha sair daqui transformado pelo poder da palavra, venha sair daqui renovado, meu Deus, cheio de força, cheio de ousadia, cheio de poder. Meu Deus, levanta profeta, porque quando esse menino nasce, meu Pai, que estava morto, o Senhor disse, nasceu um profeta no meio de vós. Deus está falando, se prepara. Deus está falando, está nascendo profetas no nosso meio. Então se levante, se posiciona, que sou eu, Deus, que vou te usar. Não precisa ter teologia, não precisa cantar bonito, não precisa falar bonito, não precisa ser advogado, ter doutorado, não precisa ser juiz, não precisa ter decandarabaçúbia, passaporte. Sou eu, Deus, que capacito, sou eu, Deus, que te coloco no meio dos grandes, sou eu, Deus, que te capacito para sentar em meio dos príncipes. E Deus está falando, somente obedece a minha palavra, que você vai viver o melhor dessa terra. Permaneça nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te agradeço por cada vida, cada família. Confirma o milagre, a vitória, não só hoje, Deus, mas para todo sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém. Aplaude o Senhor bem alegre para Jesus, irmão. Te agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus, amém, igreja? Quem gosta de orar aí, faz assim com a mão, amém? Então vamos orar mais um pouquinho, né, igreja? Agradecer a Deus e com muita fé, igreja, toma posse da vitória. Não deixe que esta semente, esta palavra venha cair na beira do caminho, ou entre os espinhos, ou no meio dos pedregais, para que nós não possamos perder essa vitória. Mas eu tenho certeza, no nome de Jesus, hoje ela caiu em boa terra. Amém? Vocês são do Senhor.
Glória a Deus. E vocês são do Senhor Jesus, amém? Fala assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu recebi uma porção dobrada do teu Espírito, da tua palavra, e eu tenho certeza que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Quando você sair ali, vai estar o diácono César e o diácono Rafael ungindo. Eles vão receber mais uma unção, amém? Só de revestimento. Vou dizer mais que é uma unção de vigilância, né? A gente sair daqui e não perder a bênção, né, pastora Berenice? O inimigo fica aí sempre atento, né? Astuto, amém? Né? Nesse ponto ele fica vigiando para roubar a nossa vitória, amém? Quem está alegre com Jesus, diga amém. Igreja, dia 20 de fevereiro, 20, 21, 22. Vou passar para o presbítero antes, daqui a pouco ele vai terminar de dar os avisos, amém? 20, fala comigo, 20, 21, 22. Um desses dias, fala comigo, um desses dias, eu vou estar aqui. Amém? Ó, com Deus, vem a igreja, festividade 6 anos, amém? Da Igreja Pentecostal Primitiva Rocha Eterna. 6 anos de amor, 6 anos de fidelidade com Deus. Sabe por que Deus faz tudo isso, igreja? Porque a gente age com o coração aquebrantado diante de Deus. Nós sabemos que somos dependentes do Senhor, né, igreja? Porque a gente vê tudo isso, igreja, e como a gente tem falado, a prioridade, pelo menos até aqui, tem sido a palavra de Deus. A revelação, ela vem como um complemento. Amém? Pega isso, igreja. A palavra de Deus, ela é inerrante. Amém? Ela não falha. Mas Deus usa os homens de Deus para que a nossa fé possa aumentar. Eu creio, viu? Alguém está pedindo dinheiro, alguém aí? Está pedindo alguma coisa? Não. A única coisa que eu peço ao Pai, sabe o quê? Para aquilo que Ele veio, salvar todos nós. E isso eu desejo, que todos nós sejam salvos. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então 20, 21, 22, nós contamos com vocês aqui. Não percam. Vai ter grandes homens de Deus, mulheres de Deus aqui. Amém? Eu não vou anunciar o nome agora, porque não teve a escala, né? Vai ser surpresa, mas quem vir eu tenho certeza que vai receber. Amém? Aguardo vocês, muito obrigado, né? Amém. Quem está fazendo aniversário hoje aí? A Nathalie. Sem brincadeira, viu, gente? A Nathalie. Amém? Por favor. Você é líder, hein? É líder. Amém? Vou pedir a pastora Berenice para estar orando por ela. Amém? A Nathalie é filha da Paloma, essa benção aí. Amém? Pessoa que está sempre junto conosco aí na obra aí. Deus abençoe, viu? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estender as mãos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a tua filha diante do Senhor. Que a mão do Senhor esteja constantemente sobre a vida dela, por onde ela for. Que o Senhor venha dar livramento para ela, guardando a mente, o coração dela, os passos dela, Pai. E em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzi-la conforme a vontade e o querer do Senhor. Longe dela toda amizade enviada por Satanás, que bata em retirada. Em nome de Jesus, livra ela do homem mau, da mulher má, das más conversações, que a mente dela seja a mente de Cristo, que ela ame o Senhor em primeiro lugar, que o Senhor seja o primeiro lugar na vida dela, que sabemos que o Senhor é quem acrescenta todas as coisas, em tudo ela seja obediente, que o Senhor derrame bênção sobre a vida dela, proteção sobre a vida dela, meu Pai, anos de vida, saúde e paz na presença do Senhor,
que os anjos, Senhor, estejam guardando a saída e a volta dela para casa. Seja com ela, que ela seja instruída pela palavra do Senhor, que é vida, que é transformação, que é libertação sobre a vida dela. Nós abençoamos a sua vida, não somente hoje, mas todos os dias. Que os teus pés estejam firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus... Você, nessa data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida, mais bens pra você. Glória a Deus. Nessa data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Glória a Deus, aleluias. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Vou estar dando mais alguns recados aí antes da bênção apostólica, amém? Glória a Deus. E antes disso, vou pedir a toda a igreja, em nome de Jesus, que nós possamos estar orando aí pela família abençoada do Senhor Jesus, presbítero Marcos, diaconisa Carol e a Eloá, né? Estava com febre, foi para o hospital, mas eu creio que já recebeu a vitória em nome de Jesus. Mas quanto mais oração, mais poder que vem da parte do Senhor Jesus. E nós necessitamos da oração da igreja, amém, igreja? Vamos estar orando por essa família do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Domingo, sexta-feira nós temos culto de cura e libertação, amém, igreja? Vamos continuar na mesma fé, vamos vir trazer as chaves, as peças de roupa, as fotos e vamos crer que o Senhor está movendo o sobrenatural, amém, igreja? Domingo nós temos o culto da primícia já, igreja, em nome de Jesus, amém? Então, vamos trazer aquilo que Deus colocar em nosso coração. Se não passar as frutinhas aí, nós já sabemos que devemos fazer na presença de Deus. Vamos trazer o melhor para a primícia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor direciona as famílias que estão precisando, não só do alimento físico, mas do espiritual. Nós levamos a palavra do Senhor também, em nome de Jesus. Sexta-feira é o último sexta-feira do mês. A igreja sobe ao monte depois do culto, amém, igreja? Todos que sentirem o coração, está convidado para subir ali, e esse propósito está sendo uma bênção para a igreja. Temos que orar, temos que clamar ao Senhor. Este ano já foi dito pelo anjo da igreja, é o ano de oração. O ano que a igreja vai orar, e orar como nunca orou. Amém? Jejuar, vamos santificar. A palavra de Deus diz que a gente tem que santificar hoje, que amanhã é falar maravilha nos meios de nós. Então vamos fazer isso. Foi pregado pelo nosso pastor amado aí, ó, a obediência, né, pastor? Vamos obedecer a palavra de Deus, amém, igreja? Em nome de Jesus, vamos estar sempre aqui na presença do Senhor. Convide mais um para estar aqui presente, em nome de Jesus, amém? Aquele que puder ficar sobre os teus pés, o que puder, amém? Vamos colocar a mão na posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo não seja só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: a mão direita para levar a vitória para casa. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. E a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Antes de ir embora, vamos dar os 3 glória a Deus para o Senhor Jesus Cristo, porque o inferno vai estremecer. 3, 2, 1. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É proibido sair sem cumprimentar os irmãos. Aleluias!